capitalismo é um dos sistemas econômicos mais antigos da história da humanidade e um dos mais presentes. Primeiro a gente tem que entender a etimologia da palavra. Capitalismo vem de capital e capital remete ao dinheiro. Portanto, o dinheiro é uma importante variável no capitalismo, certo? Existem outras variáveis importantes, como os meios de produção, por exemplo, um comércio, uma indústria, uma horta, tudo isso são meios de produção e a exploração de recursos naturais, além, claro, da utilização de força de trabalho, que é uma das grandes, um dos grandes centros de conflitos do capitalismo. O capitalismo ele pode ser dividido basicamente em três fases. A fase comercial ou pré-capitalismo, que é onde se inicia o capitalismo, que é ali depois da crise do sistema feudal, quando se iniciam as primeiras negociações comerciais do mundo, não só na Europa, mas também fora dela, quando se iniciam as grandes navegações. O capitalismo industrial ele vai começar ali mais ou menos no século XVIII, é quando começam as revoluções industriais, que é ali quando são moldadas as primeiras estruturas de indústria do mundo. Entenda, enquanto o comércio ele consiste basicamente na exploração ou na captação de algum produto ou até mesmo serviço para comercialização, a indústria ela trabalha com linha de produção. Ela aumenta a produção até atingir o nível de produtividade, uma produção em larga escala. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a crise que o mundo ficou, vem o capitalismo financeiro, que é quando aqueles conceitos de globalização, entre aspas, moderna, começa a ficar cada vez mais fortes, o mundo fica cada vez mais interligado e as negociações financeiras também, por causa disso, ficam cada vez maiores. É importante a gente entender que o capitalismo é um sistema econômico, ele não é um sistema político. Muito embora, obviamente, ele interfira diretamente na política dos países onde ele é presente, em virtude dele deter todos os meios de produção, a gente pode falar assim, aqueles que não são de propriedade do Estado, ele é um sistema econômico. Existem sistemas políticos que são baseados no capitalismo, como é o exemplo do liberalismo e o neoliberalismo, mas ele não é um sistema político, é um sistema econômico. O capitalismo ele sofreu duras críticas, principalmente do filósofo alemão Karl Marx, né? Ele idealizou aí o marxismo. E essa crítica é justamente ao fato de no capitalismo todas as riquezas produzidas ficarem concentradas nas mãos de poucas pessoas. A gente pode observar que, muito embora o capitalismo ele tenha oferecido, ele tenha gerado no mundo criação de riqueza, avanço tecnológico e uma distribuição de renda entre as sociedades, também causou muita desigualdade, porque essa distribuição de renda ela é desigual. Atualmente, o mundo ele vive muitos países do mundo vivem o chamado sistema de economia mista, né, que é quando o país utiliza princípios capitalistas do livre mercado e também princípios intervencionistas. Mas após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou de fato dividido entre os dois polos principais, que era o polo socialista da União Soviética e o polo capitalista dos Estados Unidos da América.